Muitas vezes tenho encontrado clamores como, por exemplo, Pai Damião, por favor, me dai a graça da maternagem, me dai a graça da paternagem. Caríssimos, o quanto está sendo avaliado cada vez mais os campos da paternagem e da maternagem, pois em um momento da jornada e da frequência do planeta foi oportunizado sim que seres humanos, na sua experiência, simplesmente pelo arcabouço biológico, pudessem gerar esses seres para o entrelaçamento dos sistemas kármicos temporários com tais seres. Mas ao mesmo tempo, quanto várias dessas pessoas não tinham nenhum perfil da paternagem nem da maternagem. Não tinha perfil para ser pai, não tinha perfil para ser mãe, não estava na trajetória dármica destas pessoas passar por esta experiência, e passa por esta experiência sim, pelas escolhas do livre-arbítrio, a espiritualidade regendo, buscando quais são os meios kármicos que possuem para serem neutralizados, mas ao mesmo tempo sob enraizamentos doentios, querendo ter filhos para não ficar sozinho, não ficar sozinha, querendo ter filhos para cuidar na velhice, querendo ter filhos como prisioneiros do ego e da vaidade. E, consequentemente, caríssimos, isso possui um grande perigo, pois, da mesma forma que existem espíritos da luz, aguardando a oportunidade para esta equalização kármica entre os seres, existem espíritos da não-luz que ficam espreitando oportunidades para, assim que for realizada uma acoplagem, for colocado um ovoide de um entrante, e aquele ovoide vai se apropriando da personalidade daquele ser que ainda está em multiplicação celular. E então, na realidade, são entrantes que regem e vão regendo. E vocês poderiam me perguntar, caríssimos, Pai Damião, e onde está Deus que permite isso? Deus está nas suas escolhas. Deus está nas suas escolhas. De observar que, se não há um impulso verdadeiro do seu coração, se não há uma sinergia real, você mesmo ou você mesma provoca uma distonia energética, mobilizando a substituição rápida daquele ser que viria para empreender campos amorosos por meio da diluição kármica, sim, para atrair verdadeiros inimigos e inimigas para estar na sintonização contigo. E então, caríssimos, o quanto isto, nesta vibração atual do planeta Terra, precisa ser observado com a bússola do seu coração, com o que o campo espiritual realmente diz para você. Quais são os campos que te levam à jornada do empreendedorismo, de estar estabelecido em gerar novos seres humanos, em observar o campo educativo desses novos seres humanos, pois quem assim está em campos dármicos geram seres dármicos. E os seres dármicos são crianças cristal, são crianças diamante. Essas crianças cristal, essas crianças diamante, mobilizam ensinamentos pelo olhar. Elas transmitem informações de onde elas vêm, das colônias espirituais mais sutilizadas, e que oportunizou, sim, estar aqui para a diluição de sistemas kármicos temperados, sistemas kármicos equilibradores, mas elas vêm muito mais para ensinar aquela família que está estabelecida. São falas, frases, comportamentos que muitas vezes desestabilizam os adultos que estão ali para educar. São mobilizações que você percebe que estas crianças já trouxeram de outras orbes.
pois assim ninguém a ensinou a falar, a agir, a se comportar daquela maneira, a trazer arcabouços criativos e inteligentes, principalmente verdadeiros entendedores das relações humanas, pois tais espíritos, tais crianças cristal e até mesmo as diamantes principalmente, as crianças diamante, elas são estudiosas e conhecedoras enquanto alma da estruturação humana. São verdadeiros profissionais da forma comportamental humana, estudaram bastante as estruturações humanas, vêm de sistemas que a sutilização auxilia este planeta a atingir o plano da regeneração, pois se veem espíritos com campos muito kármicos, consequentemente provoca peso na evolução da caminhada. E por isso que cada vez mais o planeta Terra vem recepcionando crianças cristal, crianças diamante, e essas crianças diamante têm nascido de 2018, 2016 até os dias atuais. Principalmente de 2010 é o marco da aprovação pelos concílios espirituais, pelo conselho adágico, para que essas crianças, enquanto almas, fossem autorizadas a serem encarnadas no planeta Terra, a recepcionarem a carne no planeta Terra. Essas crianças, para atingir o nível de acoplação ao corpo humano, assim estudaram bastante, estiveram em vibração comportamental para se adequarem à densidade dos corpos humanos. Por isso que elas já trazem avanços, crianças que já andam, crianças que têm dificuldades muitas vezes na fala e demoram algum tempo além do referencial dito como natural, pois nos campos evolutivos das colônias em que fazem parte, não se usa a fala, mas sim o sistema da transcomunicação, o sistema telepático. Por isso que estas crianças se comunicam com você por meio do olhar, criando ainda resquícios do sistema telepático que estava acostumada. E então pode ter um retardo na voz ou oscilações na forma de como se comunicar. E dentro dessa estruturação, caríssimos, tomem cuidado para que não levem logo para as rotulações e classificações e o entorpecimento por meio de sistemas alopáticos. O quanto é preciso compreender a integralidade destas crianças, observando que alguns estímulos extremamente necessários, materializados, sim, mas não excessivos a ponto de tolher a forma espontânea, a forma natural, a forma de ser dessas crianças cristal e diamante. O quanto de forma essencial possui essas centelhas divinas. Os atos de se comunicarem imediatamente ao campo ancestral, que independe do campo biológico, por conta da sintonização de almas. E o quanto cada vez mais essas crianças, as diamante principalmente, elas estão associadas a uma percepção de acoplagem a seres pela sintonização, pouco importando os sistemas biológicos naturais, mas sim os sistemas de sintonizações por afinidade. Muitas vezes é gerado de uma forma e se acopla energeticamente com um avô, com um tio, com uma tia, com um outro parente, muitas vezes, que estava sintonizado, que a forma espiritual de recepcionar muitas vezes aquele filho, aquela filha, que não veio para você, mas veio por meio de outros afins, estar ali também para que você sintonize os seus sistemas kármicos. Na estruturação dármica, se você estiver para ter esta percepção de que muitas vezes a vida vai te dando filhos disfarçadamente de outras vestes
e que não essencialmente nos campos biológicos, mas sim, às vezes, gerados por pessoas afins que estão próximas a você e que aquela afinidade é tão forte, aquele resgate de cumplicidade é tão forte que a comunicação telepática funciona imediatamente. Você pensa, você lança um pensamento, logo a pessoa recepciona, logo a pessoa entende, um olhar imediatamente compreendido quais são as informações transmitidas naquele instante. Isso é majestoso, caríssimos. Isso é extraordinário, pois isto mostra as sementes que estão sendo plantadas aos poucos dentro deste planeta e o quanto dos arcabouços de proteção a estas crianças precisam ser estabelecidos. Não a proteção de sufocamento, a proteção estimuladora, a proteção da liberdade dentro dessa espontaneidade de serem e de mostrarem efetivamente quais são as habilidades que vieram para experienciar neste plano terrestre. O coração, cada vez mais, caríssimos, de todos vocês, o coração é colocado como um plano sinalizador das sintonizações energéticas. O coração pesando, o coração dando leveza, o coração te impulsionando, o coração te aquietando. O seu coração, esta bússola, ela te mostra com verdade, a sua verdade. Mostra e desnuda todos aqueles que estejam à sua frente, que não estejam apoiados e firmados na vibração de Palas Atena, a deusa da verdade, trazida dos campos gregos, trazida dos campos mais primórdios. E assim vamos observando que todos os seres, caríssimos, definitivamente dentro deste planeta, que sejam baixadas todas as armas, preconceitos, distonias, por campos dérmicos, pois na realidade, caríssimos, os corpos humanos foram adaptados a todas as regiões que se originaram. A raça humana foi adaptada. Aqueles que tinham sol mais escaldante, adaptou-se à coloração da pele, à estruturação do fio capilar, à coloração da íris dos olhos e tantas outras estruturações por meio do tamanho do cérebro, inclusive também na dilatação dos pulmões. Aqueles seres mais próximos às geleiras foram assim então adaptados na coloração da pele, na sintonização também da dilatação dos pulmões, tamanho do cérebro, habilidades afins daquele movimento. A coloração da íris ocular e todas as estruturações celulares que trazem esses arcabouços. Então, caríssimos, observem que todos vocês possuem uma matriz originária, que todos os seres em experiência humana estão na experiência humana e não há diferenciação de quem quer que seja. Nenhum ser que está na estruturação humana possui nenhuma diferença para quem quer que seja. Com isso, caríssimos, abrandem cada vez mais os abismos que são colocados ainda dentro deste planeta por diferenciações das estruturações das aparências. Busquem as evidências da essência. Busquem cada vez mais o seu ânimos que habita no seu espírito, em seu ser mais natural. Ânimos para vivenciar a sua autenticidade, ânimos para vivenciar a sua coragem, ânimos para vivenciar o seu impulsionar com ordem e disciplina, ânimos para falar aquilo que seja necessário, ânimos para escutar, ânimos para caminhar
ânimos para acordar, ânimos para permanecer acordado durante a jornada encarnatória. Então, caríssimos, deixo essas sementes plantadas nos corações de vocês, para que vocês possam refletir desde as primeiras dimensões de palavras, transmitidas em frequência autocurativas para vocês, para que vocês recepcionem e deixem vibrar no campo celular, aprofundando-se na forma mais íntima das suas células. E então você, percebendo com esta evolução, desta autopercepção, o quanto é importante vivenciar uma espiritualidade libertadora e não aprisionadora. O quanto Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência é uma força cósmica, é um pulsar energético. E todos os seres que assim falam, mencionam a estruturação de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, que passem pelo crivo e pelos filtros naturais do seu ser, do ânimos que habita em você, para que só estabeleça raízes aquilo que ressoe como uma frequência compatível com as suas estruturações originárias, com aquilo que contribui para você, com aquilo que mexe com você e que te mobiliza a revisar este ser que você diz estar, transformando-se com coragem todos os dias, estabelecendo a ordenância do masculino, do feminino, de tudo aquilo que vem do masculino e de tudo aquilo que vem do feminino, que representa a sua estrutura física, para que te possibilite a diluição das suas ordenanças kármicas espirituais.